Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Bom. Tudo bom? Sou a professora Luciana, orientadora do GEAP. Ótimo. Prazer, muito obrigado aí pelo convite. A gente teve um pequeno probleminha com a plataforma, né? O pessoal estava aqui aguardando, a gente pede até desculpas, né? Mas a gente vai dar continuidade, então, né, ao nosso ciclo nosso simpósio, né, online de clínica médica e reprodução de ruminantes. Fazendo a apresentação aqui, então, do Dr. Genês Moura, de Lima Neto, formado pela Universidade Federal do Piauí, possui pós-graduação em Clínica Médica e Reprodução de Bovinos, é inspetor oficial de Registro Genealógico de Caprinos, ABCC, no Piauí e no Maranhão, atua na Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais, pela VET Clinic, atua na reprodução de bovinos, caprinos e ovinos, pela Inútero, Reprodução Animal, e é instrutor do Senar Piauí. Então, doutor, fique à vontade para realizar sua palestra, né? O pessoal vai fazendo perguntas no chat e tudo mais, e a gente vai repassando à medida que for acontecendo. Tá, certinho, então. Tá, o áudio tá bom, né? O áudio pode estar todo mundo ouvindo direitinho. Boa noite a todos. Meu nome é Genês Moura. A gente vai iniciar agora um bate-papo bem bacana em relação ao manejo reprodutivo de caprinos e ovinos, que é um forte aqui da nossa região aqui do Piauí, um pouco mais voltado para o leste do Nordeste, né? Maranhão tem também uma produção mais próxima aqui da gente, né? Do lado leste do Maranhão, né? E a gente já trabalha em alguns rebanhos também no Maranhão, de caprinos e de ovinos, tá? A gente vai falar um pouco para vocês sobre o manejo reprodutivo, né? De uma forma bem sucinta e bem clara e com um entendimento bem fácil, tá? Agradecer mais uma vez o convite a todos e vamos iniciar aí nosso trabalho. Tá? Então, pessoal, quando a gente pensa em manejo reprodutivo, a gente tem que focar na palavra planejamento, tá? Tudo o que a gente vai fazer voltado para a produção animal tem que ter essa palavra planejamento em destaque, tá? Porque nada vai funcionar sem um bom planejamento. E a gente planeja manejo reprodutivo, tá? No caso dos caprinos e ovinos, desde a avaliação e a escolha dos reprodutores das matrizes, passando aí pelo planejamento do acasalamento, do direcionamento dos acasalamentos, quando a gente trabalha com rebanhos melhoradores, tá? Até a concepção, né? A gente vai passar pela gestação, né? E parto e pós-parto. Então, tudo isso pode ser planejado para caprinos e ovinos, tá? A gente tem um ciclo de produção em que envolve aí fatores fundamentais da produção animal, tá? Primeiro, a gente colocou no centro que a nutrição ela tem uma importância porque animais bem nutridos tendem a responder melhor aos outros aspectos, aos outros parâmetros, tá? Então você tem aí um animal com uma nutrição adequada, um animal que vai me responder também do ponto de vista de saúde, tá? Então serão animais saudáveis, tá? Automaticamente a gente vai ter uma correlação com o manejo reprodutivo, né, associado aí também a uma genética, tá? Então, existem exemplos de animais que possuem uma carga genética superior, porém, houve ali um desequilíbrio nutricional, houve uma falha na questão do manejo sanitário, e esse animal desaparece do ponto de vista fenotípico, tá? Porém, sua carga genética, o seu genótipo está carregado de características desejáveis quando se vai trabalhar com manejo reprodutivo e com produção animal, tá?
Então, quando você trabalha bem a nutrição, a sanidade, você vai ter uma resposta favorável da reprodução, né? Associado aí a uma genética de qualidade, é a genética que a gente vai querer incrementar no rebanho da gente, né? Nos rebanhos dos nossos clientes, nossos produtores. Quando a gente vai falar dos caprinos e ovinos especificamente, a gente tem que focar nas particularidades de cada espécie. Mas, assim, caprino e ovino, no geral, o manejo é muito parecido, tá? Muda pouca coisa no tocante aí à reprodução, né? Muito pouca coisa. Mas, em geral, as particularidades são as mesmas, tá? Puberdade, entre 5 e 7 meses de idade, né? Sendo que nas fêmeas a puberdade está relacionada diretamente ao desenvolvimento corporal. A gente tem também a maturidade sexual, por volta dos 70, 75% do peso adulto, ou aproximadamente aí 12 meses de idade, né? Então, a gente tem um peso aproximado de 40 quilos, que são já animais aptos à reprodução, tá? Eu, particularmente, sempre recomendo aos nossos assistidos que a gente coloque aí os animais, as fêmeas, para iniciar na vida reprodutiva após os 11 meses, né? Alguns criadores ainda insistem em colocar os animais um pouco mais jovens, mas isso vai acarretar em problemas de parto, problemas lá na frente que vai dar prejuízo aí, de repente pode dar prejuízo para o produtor, tá? Então a gente tem que sempre orientar, né, nesse sentido. O ciclo estral das cabras e das ovelhas, a gente tem uma diferença, tá, na duração do ciclo, sendo que nas ovelhas a gente tem um ciclo estral a cada 17 dias, com uma duração de êxito de 18 a 36 horas, né, e nas cabras de 21 dias, com duração de êxito de 24 a 48 horas, um pouco mais longo, tá? A gestação, é, ela vai variar de 143 a 153 dias, né? Em média, aí, 150, 148 dias, mas o período aí que você pode ter fêmeas parindo vai dos 143 a 153. No caso dos machos, em relação às suas particularidades, machos entram em puberdade a partir dos 5, 6 meses. Tá? Os caprinos, eles têm uma puberdade um pouco mais acentuada do que os ovinos. Os ovinos são mais discretos, tanto macho como fêmeas. Tá? Mas, assim, a maturidade sexual dos machos é a partir dos 12 meses. Isso não vai impedir de que, acidentalmente, um cabrito de 6, 7 meses consiga emprenhar uma cabra. Tá? Ele vai fazer isso, ele vai conseguir emprenhar. Tá? Não é normal nem comum. Por quê? Porque o produtor já está preparado ali para separar os animais logo após a apartação das mães, logo após o desmame. Tá? Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso. Quando se vai fazer o desmame, já separar os lotes, destinar fêmeas para um setor, machos para outro, tá? Para a gente não ter nenhum acasalamento desagradável aí, fora do tempo, né? E o macho adulto, a partir dos 24 meses, ele já está 100% apto aí à reprodução. A escolha e avaliação dos reprodutores das matrizes, né? Pode passar aí. Quando a gente vai selecionar a matriz, pessoal, é importante que a gente vai selecionar a máquina que produz o nosso produto, que é o cordeiro, que é o cabrito. Então, quando a gente vai selecionar a matriz, independente delas serem puras de origem, ou mestiças, ou sem raça definida, a gente tem que se apegar à questão da sanidade, tá? É necessário em que as matrizes que a gente vai avaliar e vai escolher, elas passem por um crivo
de um veterinário, né, atestando a sanidade desse animal, né? Então, a gente vai precisar de um exame clínico geral, tá? Desse animal. Matrizes saudáveis. Qualquer animal, você vai incorporar no rebanho, tem que vir com a sanidade em dia, tem que vir saudável, tá? Com atestado de sanidade, com atestado de que não tem nenhum problema relacionado à saúde desse animal, tá? A outra questão bem interessante é a avaliação do trato reprodutivo. Hoje está muito fácil você ter acesso a veterinários que tenham um aparelho de ultrassom. Um bom veterinário que vá atuar na área de reprodução, ele tem que ter um aparelho de ultrassom. Não, não tem o que fazer, senão ele fica para trás, tá? Então, o cara vai trabalhar com reprodução, ele tem que estar equipado para trabalhar com reprodução. E quando você vai avaliar matrizes, é interessante que você tenha um laudo da condição de útero, a condição do aparelho reprodutivo dessa matriz, me dando aí uma condição de apta para que ela possa ser inserida na reprodução, para que eu possa adquirir e incorporar no meu rebanho, no rebanho do meu cliente, tá? Aspectos do animal em si, a gente precisa que uma fêmea seja feminina, tá? Tenha uma característica feminina, independente da aptidão, né? Você vai ter uma cabra com aptidão para leite, extremamente feminina, e você vai ter uma cabra ou uma ovelha com aptidão para corte, que na condição dela, dentro do tipo dela, ela também vai apresentar uma feminilidade, tá? E isso é importante em fêmeas, certo? A ausência de defeitos congênitos, isso também vai servir também para machos e fêmeas, tá? Fêmeas, no caso, tetos perdidos, animais prognatas ou retrognatas, animais com defeitos de aprumo, tá? Isso tem que ser levado em consideração na seleção. Fêmeas têm que ter bons cascos, aprumos corretos, linha de dorso correta, tá? Por quê? Porque numa certa etapa da vida, essas fêmeas vão estar prenhes, tá? Geralmente as fêmeas elas caminham muito mais do que os machos, porque elas andam em lotes de fêmeas e geralmente as fêmeas são soltas a pasto e vão percorrer uma distância maior durante o seu pastejo, tá? E ela precisa ter aprumos fortes e corretos, tá? Uma hora ela vai estar com a barriga cheia de produto, cheia de cabrito, cheia de cordeiro, vai pesar e se ela não tiver um aprumo correto, ela vai sofrer, tá? Um aspecto fundamental para qualquer matriz, para qualquer mãe, é a habilidade materna. Então, é uma característica extremamente importante na hora de selecionar matrizes, tá, pessoal? Habilidade materna. Fêmeas que não têm habilidade materna devem ser destinadas ao descarte do rebanho, tá? E um aspecto também interessante e importante, úbere, né? Então, fêmea tem que ter úbere saudável. Uma das coisas que você vai avaliar na matriz é se tem teto perdido, se tem úbere funcional, tá? É porque normalmente as fêmeas vão parir 2 produtos e ela tem que ter os 2 peitos saudáveis, né? Os 2 tetos produzindo leite para poder criar os produtos. Então, o úbere saudável também é um aspecto que deve ser levado em consideração. Então, a gente avalia aí um animal com um úbere espetacular, uma conformação de úbere correta, aí um animal de características leiteiras, um animal produtor de leite por excelência, tá? Então, a gente tem que avaliar a glândula mamária como um reservatório do alimento do produto que a gente vai ter, né, que é o cabrito e que é o cordeiro, tá? Um outro aspecto importantíssimo é a avaliação do trato reprodutivo da fêmea, e a gente trabalha muito com ultrassom, né, como já frisei para vocês, que você vai ter um dimensionamento melhor e mais claro do que está acontecendo ali dentro do animal. Às vezes você pega
uma cabra extremamente linda do ponto de vista fenotípico, uma carga genética absurda, um animal que foi adquirido por altas cifras em leilões, e esse animal não consegue parir, né? E quando você vai avaliar, ela tem alguma alteração de útero, tá? Às vezes uma hidrometra, uma piometra, uma mucometra, né? Cistos foliculares, né? Ovários policísticos em cabras leiteiras. Então, dá para se fazer essa avaliação por meio da ultrassonografia. Alguns fatores que interferem na reprodução das matrizes também devem ser levados em consideração, tá, pessoal? Ou seja, anormalidades ou alterações anatômicas, tá? Então, existem matrizes de 12, 14 meses que vão apresentar o aparelho genital infantil, vagina infantil, útero infantil, tá? Então, são animais que não, com certeza, isso vai interferir na reprodução. São animais que vão ser selecionados para descarte, tá? Patologias de útero e de ovário, então, são alterações que vão interferir na reprodução das fêmeas, tá? Doenças infecciosas, desnutrição ou obesidade, a gente não quer nem um extremo nem outro na seleção das matrizes. Verminose, que é a causa que mais mata caprino e ovino no mundo. Então, animais com baixas cargas parasitárias, que você vai encontrar sempre o verme caprino e ovino. Então, é você quem vai fazer esse controle, tá? Então, a gente tem aí os extremos, né? Animal extremamente debilitado e animal extremamente obeso. Nos dois casos, a gente vai ter alterações do reprodutivo desse animal. No caso do animal mais debilitado, essa fêmea pode se emprenhar, porém, dificilmente ela vai conseguir levar essa gestação até o final, tá? E se ela conseguir, ela não vai conseguir parir, porque provavelmente ela vai dar aí um problema de ordem metabólica momentos antes do parto. A tendência é que ela ganhe peso durante a gestação. Mas se uma carga parasitária muito grande, isso vai interferir, tá? Da mesma forma, no outro extremo, que é um animal extremamente obeso, provavelmente 2 ou 3 produtos ali dentro daquele útero, naturalmente, no final da gestação, as fêmeas tendem a consumir menos, porque não tem espaço para o alimento, ele está preenchido com filhotes, né, com fetos, então a tendência também é que ela diminua a ingesta de alimento e aí vai ter um desequilíbrio também metabólico, no caso aí a toxemia da gestação, porque você tem cordeiros ali puxando o nutriente dela, né, e o organismo dela não vai conseguir equilibrar, tá? E a gente tem um grande problema pela frente, uma dor de cabeça que até certo ponto é comum. Então, o que é que a gente quer? Um animal como esse animal centralizado ali do meio, tá? Que é um animal um animal equilibrado, tá? Não é um animal extremamente obeso, nem um animal magro demais, tá? Existe uma alternativa quando a gente vai fazer a avaliação de score corporal em matrizes, que deve ser feito na hora da escolha dessas fêmeas, a avaliação do score corporal, que vai de 1 a 5, né, sendo que o ideal seria 3, 3,5, certo? Tem uma perguntinha aí, já a gente responde, tá? Em relação ao casqueamento, não é isso? Tá, mas vamos lá. Em relação ao flushing, é a suplementação das cabras que tiverem com score corporal abaixo de 3, tá? Por quê? Porque elas vão me responder melhor de 2,5, 3,5, elas conseguem me responder melhor do ponto de vista reprodutivo, com as suas ovulações, tá? Então, às vezes, você pega um animal com score 2, 1,5, esse animal ele vai ter que ser inserido aí no programa de flushing,
né, que é uma suplementação nutricional, que a gente faz geralmente aí de 20 a 30 dias antes da estação de monta, tá? Isso é interessante. Aí você dá uma condição melhor de peso para esse animal, uma condição melhor nutricionalmente falando, para que ela possa ser incorporada na estação de monta, tá? E aí ela pode sim responder ou ao estímulo dos machos ou em protocolos de sincronização de cio. Respondendo à pergunta que foi enviada, se a gente faz casqueamento de cabras, né? Sim, cabras, ovelhas, bodes, né, e carneiros. É fundamental o manejo correto dos cascos. Os cascos tendem a crescer excessivamente, principalmente nos animais que consomem alimentação rica em proteína, tá? Animais que não andam, não caminham bastante, ou que vivem em solos que não são muito acidentados, tá? Então, o casqueamento deve ser feito. É uma rotina de manejo sanitário, inclusive, tá? Então, sim, deve ser feito. A gente utiliza aí tesouras de casco, canivetes, para fazer esse trabalho de casqueamento. O descarte, você vai observar todas as questões que são indesejáveis na hora de selecionar fêmeas, tá? Então, animais sem habilidade materna, animais com teto perdido, animais com aprumos defeituosos. No caso dos machos, que a gente vai já falar sobre eles, a gente vai poder aprofundar um pouco mais em relação ao descarte. Então, aí, pessoal, selecionando os reprodutores, né, a gente tem que levar em consideração, primeiro, aquele quadrinho amarelo ali embaixo. Você tem que levar em consideração que o reprodutor é o animal mais valioso do rebanho. Ele é o melhorador, tá? Você não pode errar quando você vai escolher um reprodutor para o rebanho, ou para o seu rebanho, para o rebanho do seu cliente, tá? Eu faço isso com uma certa frequência nos rebanhos que eu assisto. Então, a gente tem que ficar sempre atento à avaliação dos reprodutores, à condição desses reprodutores. Primeiro, pela procedência desses reprodutores, tá? Eu tenho que ter procedência associada a uma boa genética. E um detalhe, os reprodutores necessariamente tem que ser animais puros, porque é a garantia que eu tenho que ele é um animal PO, tá? Animal que tem registro, ele é o animal mais caro do rebanho. Então, eu vou ter que gastar um pouco mais para fazer a aquisição de um reprodutor, tá? Então, o produtor, isso é uma tecla que a gente fica batendo com frequência, para o reprodutor se atentar a adquirir bons reprodutores, reprodutores com procedência, reprodutores registrados, porque esses sim vão fazer a diferença no rebanho, tá? Exame clínico geral, ou seja, sanidade em dia, exame andrológico, que é a sanidade do aparelho reprodutivo, tá? É importante, tem que ser feito. Você vai fazer aquisição de reprodutor, ele tem que vir, além do registro genealógico de grau de pureza, ele tem que vir com um atestado de sanidade e com um atestado andrológico em dias, o que garante que esse animal está apto à reprodução, tá? Machos, pessoal, tem que ter aspecto de macho, tá? Macho tem que ter libido, tá? Em geral, o ovino é um pouco mais silencioso, um pouco mais comedido, mas tem libido também. Os animais da raça santinês possuem uma libido mais exacerbada do que os animais Dorper, tá? Então, porque a questão de adaptabilidade, de meio, tá? De meio ambiente, tá? Então, você tem libido acentuado. Caprinos são os reis da libido, tá? Então, são mais fáceis de se identificar a libido nos caprinos, tá? Nos bodes. Aí você tem também a questão de defeitos, né? Ausência de defeitos congênitos ou hereditários, ou seja, monorquidismo, que é o animal que nasce com testículo só, criptorquidismo, que é o macho que tem um testículo exposto, mas o outro ficou preso na cavidade abdominal,
Então, isso são defeitos que a gente vai colocar lá na hora de fazer o descarte, tá? Animais com aprumos ruins, animais retrognatas, prognatas, avaliação de conformação do aparelho genital é importante, tá? Prepúcio bem colocado, bem inserido, cordão espermático forte, o testículo não muito penduloso, circunferência escrotal tem que ser levado em consideração, porque o perímetro escrotal, a circunferência, ela vai me traduzir numa boa produção de sêmen, espermatozoides com boa qualidade, tá? E aí você também tem que avaliar linha de dorso, ossatura forte, membros fortes, tá? Aprumos corretos, certo? Já pode passar aí. Então, pessoal, a gente pode avaliar reprodutores, tá? Vendo toda essa estrutura que ele apresenta, cabeça, caracterização racial, isso vai depender do seu propósito na criação. Então, se eu quero produzir carne, eu vou entrar com animais de aptidão para corte. Se é ovino, eu entro com as raças que me dão uma melhor condição, uma melhor precocidade produtiva, adaptadas às nossas situações climáticas, tá? A avaliação de testículo, avaliação de sêmen, esse círculozinho que tem o sêmen aí, ele tem um vídeo de animação, ele tem um turbilhão, não sei se dá para colocar bem aí embaixo no videozinho, o círculo, tá? Se não der, não tem problema, tá? Ele tem uma mobilidade aí, é um turbilhãozinho, tá? Que dava para você ver, isso é uma imagem de lâmina, tá? Então, a campo, pessoal, a gente faz muita coleta e exame andrológico a campo. Não é um exame aprofundado como se faz no laboratório, onde você faz contagem de células espermáticas, avaliação dos defeitos, tudo, faz aquela seleção toda. Não, a campo é um pouco mais básico, mas é bem funcional, né? Onde a gente vai avaliar o aspecto do sêmen, volume, né? Concentração, baseado na coloração, tá? E quando você joga na lâmina, você vai ver turbilhão, né? Dilui também uma amostra para ver vigor, né? Principalmente, e motilidade, tá? Fatores que contribuem para as baixas fertilidades em reprodutores, em geral, anormalidades anatômicas, tá? Testículos mal formados, né? Ou ausência de testículos, ou ovinos apresenta muito problema de hérnia inguinal, então, geralmente, animais mais adultos, em que você tem um rompimento das estruturas ali onde desce o cordão do testículo, e você tem preenchimento com alça intestinal ali, tá? Então, é um problema em ovinos, certo? Traumas mecânicos, perda de libido em machos, que isso acontece, tá? Machos com libido boa, eles tendem a perder libido, e que o produtor rural, ele geralmente associa a um animal mais frio, o animal esfriou. Então, isso dá para a gente reverter com medicamentos, né, com suplementação vitamínica, tá, e com exercícios. Avaliação de gametas defeituosos, doenças infecciosas, desnutrição, verminose e ambiente. Ambiente está relacionado a clima, tá, pessoal? Então, por exemplo, algumas raças que a gente tem no Nordeste, que são oriundas de outros países, ou do sul do Brasil também, às vezes sofrem um pouco quando vem para cá por causa do clima. Então, tendem a cessar a produção de espermatozoides, né, cessar a produção de sêmen, e aí a gente tem que recondicionar esse animal. Quando a gente consegue recondicionar, volta tudo ao normal, mas em alguns casos você tem lesão de testículo, lesão de células do testículo e tecido. Então, aí alguns
modelos, algumas imagens aí de animais que a gente vai colocar para descarte, que a gente não quer, e animais que têm interferência na reprodução, né? Então, monorquidismo, criptorquidismo, onde você tem 2 testículos ali, um que estava no saco escrotal e um outro menorzinho ali que ficou preso na cavidade abdominal. E aí não adianta você destinar esse animal à castração, porque o outro testículo vai estar lá dentro e ele vai produzir testosterona, e aí o animal vai permanecer com um comportamento ativo, de interesse em fêmeas, mesmo que não consiga emprenhar. Então é um animal que vai para o descarte direto, entendeu? Animais com defeitos de mandíbula, de maxilar, né? Ou monorquídicos também, com testículo só, isso aí vai passar para a progênie, isso aí não tem jeito. Passa para todos os produtos, para os filhotes, na primeira, ou na segunda, ou na terceira geração, vai apresentar esse problema. Animais com desnutrição, né? E animais de caráter mocho também, a gente já classifica como indesejável no rebanho. Machos mochos de nascença, tá? Aí, pessoal, sistemas de acasalamento, né? Onde a gente vai ter como os principais sistemas a monta natural não controlada, que ela ainda hoje é muito utilizada no Nordeste, em grandes rebanhos. Aquele sistema em que o produtor não sabe quantas fêmeas tem, ele não tem um aprisco, os animais se reúnem numa grande área e eles ficam realmente soltos, sem controle nenhum. Aí você não tem a, a zootecnia sendo aplicada, né, na escrituração zootécnica, então é muito complicado o sistema de monta natural não controlado, tá? Você desgasta muito as matrizes dos reprodutores, não tem controle da qualidade, né? Você tem também aí a monta natural controlada, né, onde a gente utiliza os reprodutores. Em alguns casos, a gente pode utilizar os rufiões, tá, que são machos vasectomizados, que a única função deles é identificar fêmeas no cio, né? Ele vai, ele vai montar na fêmea, mas não vai conseguir copular porque não vai conseguir emprenhar a fêmea, porque não tem sêmen, tá? Foi feita uma vasectomia e não tem como os gametas dele chegarem no trato genital da fêmea. Mas ele serve como uma ferramenta de identificação do cio das matrizes, tá? Então isso é muito comum aqui na nossa região. Geralmente os rebanhos que têm controle, eles têm 1, 2, 3 rufiões para identificar o cio, e aí sim, aquela fêmea que foi identificada, você vai direcionar para o seu reprodutor lá, que é o que vai promover o melhoramento, tá? Então, já é muito utilizado. E aí, você também tem as biotecnologias, né? Você tem a inseminação artificial, que é amplamente difundida na ovinocaprinocultura. Você tem a transferência de embrião, que também é muito utilizada nos rebanhos que trabalham com melhoramento, tá? Nos rebanhos que trabalham com raça, com genética, com registros, tá? E aos poucos está se usando também FIV, né? Tem um custo um pouco mais elevado, né? Mas dessas biotecnologias se utiliza muito mais aí a IATF, a IA e a TE, tá? Onde a inseminação ela vai explorar o potencial genético do reprodutor, né? E a TE explorar o potencial genético da matriz, tá? Você tem aí uma relação de machos para fêmeas, a campo 1 para 25, um reprodutor para 25 fêmeas, tá? Em estação de monta aí de 45 a 60 dias. E você tem em monta dirigida um reprodutor para 7 matrizes, ele pode trabalhar muito bem nessa proporção também. Então aí, como eu falei para vocês, a utilização do rufião, né? São os machos não castrados, ou seja, vasectomizados, né? Que a função dele é identificar e marcar as fêmeas no cio, tá? E aí sim a gente vai pegar essas matrizes e levar para o acasalamento direcionado.
Etapas da pré-estação de monta, né, são etapas, é um protocolo, pessoal, é bem interessante. Primeiro, a gente começou lá com a avaliação do reprodutor, né? Você faz a avaliação do reprodutor, você faz a avaliação e a escolha das matrizes, tá? Você tem aí a formação do lote de matrizes para os reprodutores. Quando você vai avaliar matriz, você avalia a score corporal, né? Você vai fazer a vermifugação do lote de fêmeas. Por quê? A vermifugação, a vacinação, esses manejos sanitários aí, eles devem ser feitos antes da estação. Primeiro, as fêmeas vão passar 5 meses aí gerando um produto, tendo acesso a pasto, pasto contaminado, então ela já tem você diminui a carga parasitária desses animais, porque no final da gestação vai estar com a carga cheia novamente, né? Então, o ideal é que você consiga diminuir um pouco dessa carga parasitária. Para o período de gestação, ela está um pouco mais tranquila, tá? Aí você avalia também a questão do score corporal para incorporar as matrizes no flush, certo? Que é aquele manejo de recomposição nutricional das matrizes um pouco mais debilitadas ali em score 1,5, 2, 2,5, tá? O score corporal. E aí você vai fazer a introdução do reprodutor ao lote de matrizes, né? E aí tem a estação de monta propriamente dita, né? E aí você marca, você identifica, anota a data do início da estação de monta e do final da estação de monta, né? Que para você ter esse controle aí dos nascimentos, de todo o calendário que vem depois. Então, aí é o protocolo com um calendário que a gente utiliza muito aqui no Piauí, principalmente. Eu trabalho também com ele nos rebanhos que a gente assiste aqui na região de Caxias, Tijon, né? A gente tem muito acesso a essa região, tá? Então, se você pegar aí, as estações de monta aqui na nossa região, a gente trabalha com fevereiro e março, ou janeiro e fevereiro. Eu coloquei fevereiro e março aí, que é um período que tem muita chuva aqui na região. Então, observe que aí vai ser a estação de monta, tá? Eu não quero nenhuma cabra parindo, nenhuma ovelha parindo no período chuvoso. Por quê? Porque com período chuvoso, tudo bem, melhora o pasto, melhora o verde, mas vem muita bactéria, vem muita verminose, muita mosca, então vem muito problema para os produtos, para os cabritos que vão nascer, tá? E aí você tem um índice de mortalidade maior. Então, se você avaliar aí, a gente tem, vamos pegar bem em dezembro, tá? Em novembro a gente desmamou um lote de cabritos, de cordeiros, e em dezembro a gente faz a vermifugação das matrizes, tá? Do lote que vai ser incorporado na estação de monta. Aquelas fêmeas que tiverem com score corporal abaixo, em janeiro elas vão passar em 30 dias de flushing para serem incorporadas na estação de monta de fevereiro e março. Você tem mais ou menos uns 60 dias. Você tem abril e maio como período de gestação, né? Tá passando o período chuvoso aí, né? Quer dizer, tá no meio ainda do período chuvoso. E quando foi em junho, um mês antes das estações de nascimento, geralmente eu faço uma repetição da vacina, tá? Principalmente contra as clostridioses. Por quê? Porque aí a 30 dias do parto, eu já vou dar uma condição de imunidade no colostro, uma imunidade passiva, né, que já vai dar uma ajuda no cabrito ali quando ele nascer, tá? Então você faz a vacinação das matrizes em junho, e aí a partir de julho e agosto você vai começar a ter nascimento. É tudo concentrado, pessoal, nesse protocolo. Por quê? Porque eu quero que todo mundo nasça no mesmo período, focando aí o comércio, tá? Aí é um produto, aí é um protocolo para rebanho comercial. Então você vai concentrar a estação de monta, concentrar as vacinações, concentrar a estação de nascimento,
Um detalhe, fêmea pariu de 24 a 48 horas vermifuga, tá? Via oral, não tem problema. De 24 a 48 horas pós-parto, certo? Observem que eu evito qualquer administração de medicamento durante a gestação, só se a fêmea tiver risco de morte. Aí sim a gente entra com um medicamento, mas se não tem esse risco, eu não entro com nada. O máximo que eu posso fazer é uma suplementação vitamínica. Nada de vermífugos, nada de antibióticos, tá? E aí você concentra nascimentos e depois você concentra desmama. Vai desmamar todo mundo junto. E aí você pega quem for macho vai para um lado, quem for fêmea vai para o outro, tá? Na hora do desmame, certo? E aí é um ciclo que a gente repete, tá? Pode passar aí o slide. Manejo da fêmea no pré-parto, pessoal, é bem interessante. Esses detalhes aqui que vai passar para vocês. A gente vai ter que oferecer um alimento de melhor qualidade no terço final da gestação. Por quê? Porque quando você divide a gestação em terços, você vai ter 3 partes, certo? 3 terços de 50 dias. Sendo que no primeiro terço, evita-se qualquer administração de fármaco. Na verdade, evita uma gestação inteira, mas se for necessário, o primeiro terço é o mais perigoso. Você vai ter formação embrionária, então você provavelmente vai ter uma formação embrionária com a aplicação de medicamentos, tá? No terço final, você tem um crescimento do feto em torno de 70%. Então, no terço final da gestação, essa fêmea vai ter que consumir uma alimentação de melhor qualidade, porque ela já vai diminuir a quantidade, porque não tem espaço ali para muita comida, entendeu? Então, tem que ser uma alimentação de melhor qualidade, tá? Tentar manter aí uma boa condição corporal, né, entre 3 e 4, né? Evitar, para a gente evitar, por exemplo, a toxemia da gestação. Fêmea obesa demais ou magra demais durante a gestação, tá? Evitar a administração de medicamentos durante a gestação, evitar manejar em excesso as matrizes, porque você tem estresse e aí você tem risco de perda de aborto no final, tá? Quando estiver próximo da gestação, do parto, próximo da aparição, é interessante que você tenha o controle da escrituração zootécnica, as anotações de cobertura, principalmente, para poder você ter uma noção aí de quando essas fêmeas vão começar a parir. Por isso que a gente tem aquele calendário lá, certo? E aí você consegue observar melhor essas fêmeas, tá? Você bota ela mais próximo da sede da fazenda, você faz um acompanhamento melhor dessa fêmea aí no momento ali que está próximo do parto, tá? E aí você tem o parto, propriamente dito, né? O puerpério, que é a expulsão de um ou mais conceptos da matriz, né? Então, você tem as fases em que tem a preparação, a dilatação e a expulsão desse feto, né? E o interessante como você vai estar observando isso, vai chegar um momento em que você, de repente, vai ter que ajudar essa fêmea. Então, as matrizes acasaladas com reprodutores PO, se for um reprodutor muito grande, com certeza essas crias vão ser muito grandes, tá? E, de repente, pode ter um ou outro problema de parto aí na hora do parto, você vai ter que ajudar, tá? Isso aí existe uma coisa chamada pelvimetria, que é interessante. A gente geralmente vê isso aí em anatomia topográfica, que é o cálculo da dimensão da pelve, e isso ajuda bastante na hora de se avaliar uma matriz também. Pode passar. Slide. Pronto, aí você tem o parto, né?
propriamente dito, né? Dilatação abdominal, afrouxamento das estruturas da pelve, tá? Das articulações da pelve ali, que você tem uma articulaçãozinha bem quase que invisível ali, né? E tem um afrouxamento daquela estrutura óssea para poder o produto passar ali pelo forame obturado, né? Outra coisa que vai ter é em relação ao útero, né? Afrouxamento da cervix, e aí você tem, no momento antes do parto, uma liberação do tampão mucoso, né? Isso é um sinal de que essa fêmea está perto de parir, tá? Você tem esse tampão mucoso sendo liberado, cristalino, tá? Se for uma coloração escura, é um problema, que pode ser já ou um aborto, ou um feto mumificado, ou um feto enfisematoso, tá? Então, ficar atento a esses sinais, tá? E aí você tem o parto, né? Com a expulsão do produto, né? Geralmente, pessoal, a gente atende muito parto aqui de caprino e ovino, principalmente de ovino Dorper, porque os produtos realmente são muito grandes quando vão nascer. Então, a gente sempre fica atento e de plantão 24 horas aí para caso algum cliente entre em contato com fêmeas com problema de parto. E aí, eu costumo sempre dizer para o tratador, se ela botar a bolsa, mas enquanto o produto não romper a bolsa, a gente tem tempo para trabalhar. Dá tempo de chegar na fazenda, né, ou acompanhar o restante do parto, ou intervir nesse parto, tá? E quando a bolsa rompe, aí o tempo diminui, aí eu tenho que trabalhar de 20 a 30 minutos para chegar na propriedade, para poder fazer a remoção desse produto, ou por tração, ou de repente por cesariana. Pode passar aí. Então, você tem aí as apresentações fetais de parto, que elas estão circuladas. A que todo mundo deseja, que é a normal, é a que está circulada em verde, tá? Que é a apresentação normal. É porque a letrinha está muito pequena, aí não está dando para ler direito. Mas, assim, as apresentações que estão circuladas em vermelho são as apresentações que vão dar mais trabalho para a gente intervir, tá? E esses animais que estão circulados em vermelho, dificilmente eles conseguem nascer, tá? Eles não vão conseguir sair, então você vai ter que intervir como médico veterinário, tá? Reposicionar o produto dentro do útero, encontrar membros, posicionar a cabeça e fazer a tração, tá? Não tem jeito. Para quem nunca fez, a pressão é muito grande, né? Então a mão fica dolorida, às vezes a gente tem mão muito grande e não consegue passar no aparelho reprodutor da cabra, que é pequeno, ou da ovelha. Então, você vai ter que lubrificar bem essa mão. Às vezes, você vai ter que fazer incisões na parede da vagina para poder ter acesso, depois vai ter que suturar. Então, são problemas que podem ocorrer, tá? E aí você tem o manejo da matriz no pós-parto, pessoal. As principais medidas, se possível, você vai assistir esse parto, né? Ou de repente vai auxiliar esse parto, tá? Porque às vezes ela vai praticamente implorar para você ajudar ela, né? As cabras elas dão esse sinal, as ovelhas também dão, né? Então se você é um profissional que trabalha o dia inteiro ali com um lote de animais, esses animais se apegam e ela vai sentir uma segurança muito grande com você, né? Mais tranquilo e elas tendem a lhe seguir quando elas estão perto de parir, tá? E aí você vai trabalhar de forma mais segura, porque você está tendo uma resposta desse animal, tá? Então, logo após o parto, você vai assistir o parto, de repente você vai auxiliar o parto, você vai aguardar a expulsão, além dos envoltórios fetais, tá, pessoal? Da placenta, né? O normal, em até 8 horas, essas cabras e ovelhas já terem colocado o resto de parto para fora, tá? Caso não ocorra, aí você vai ter que usar meios de medicamentos para poder provocar essa expulsão, certo? Você vai fazer uma asepsia da genitália, da matriz, logo, mas não é
instantaneamente pós o parto. Você vai deixar ela fazer o reconhecimento da cria primeiro, entendeu? Criar aquele elo ali, mãe e filho, para poder a gente, não, de repente, não induzir essa fêmea a enjeitar a cria, tá? Que é muito fácil. E aí depois você vai fazer uma aplicação de repelente na região da vagina da cabra, da ovelha. Por quê? Porque ali aquele tecido se dilatou, às vezes tem lesões ali que você não está percebendo, tá? E aí você entra ali com um repelente, prata, certo? Às vezes você vai ter que usar um anti-inflamatório, que fica muito inflamado, né? E de repente a mosca coloca um ovo ali, quando você, no outro dia você vai olhar, tá horrível, né? De bicho, e aí a gente já tem um problema maior, tá? E aí, pessoal, eu coloquei a vermifugação das matrizes. 24 a 48 horas após o parto, você já vermifuga, tá? Ah, vai passar no leite, não tem problema não. Você vai vermifugar ela por via oral, tá? Em jejum, como deve ser feita a vermifugação de todos os caprinos e ovinos, né? Deve ser feita em jejum, tá? De pelo menos 8 horas. Vermifuga esses animais, eles vão continuar em jejum por mais 6 a 7 horas, sem acesso a pasto, fica todo mundo no aprisco, tá? E aí, pessoal, a cabra e a ovelha, você tem evolução uterina por volta de 30 dias, a evolução completa, tá? Presença de corrimento vaginal, né? Um muco escuro é comum, é o lóquio, tá? Vai durar aí mais ou menos uns 15 dias, né? Depois vai diminuindo e desaparece, tá? Não pode ser um corrimento achocolatado ou amarelado, que aí você tem infecção de útero, tá? Pode passar aí. E aí, no manejo da cria, no pós-parto, né? Assistir o parto, se possível, auxiliar no parto se necessário. E aí você tem que entrar rapidamente. Caso, às vezes a fêmea faz tudo isso para você, que é o que a gente quer. A gente, se puder não intervir em nenhum momento aí do parto, do pós-parto, melhor ainda. Mas vai existir momentos que a gente vai ter que agir, tá? E aí você vai ter que auxiliar na desobstrução das narinas, do cabrito, né? Vai fazer a cura do umbigo, que aí você tem que fazer pelo menos 2 dias seguidos aí. Muito importante, a mamada do colostro, é imprescindível, tá, para o produto, cabrito, para garantir ele uma sobrevida aí, ou uma vida, né? Cabrito que não toma, cordeiro que não toma colostro não escapa, pessoal, morre, tá? 2, 3, 4 dias não vai para frente, certo? E proteção do cabrito aí dos filhotes aí num local arejado, protegido de vento, protegido de calor, de chuva, entendeu? Isso é importante. Ah, quase finalizando aí, a cura do umbigo, né? É fundamental. Pessoal, em umbigo de cabrito, de cordeiro, de bezerro, de potro, não se usa nada além do iodo, tá? Então, é comum vocês estiverem na vida profissional a campo, você vê criadores ainda colocando mata-bicheira, azulão, no umbigo dos filhotes e dificilmente esses animais não vão dar problema, tá? Então, às vezes, os animais dão um problema grande e às vezes os animais morrem por conta disso, tá? E se você não curar o umbigo, pode entrar de uma bactéria, pode dar uma septicemia, tá? Então, cura do umbigo é exclusivamente feita com iodo, a 5 a 10%. E aí, eu acho que era o que a gente tinha para falar em relação a manejo reprodutivo de caprinos e ovinos, tá? O assunto é muito mais aprofundado do que isso. Infelizmente, a gente não tinha como fazer um pouco mais longo. Aí você adentra nas biotecnologias reprodutivas, que é uma coisa muito interessante. A gente está trabalhando muito com isso, tá? E está fazendo com que o produtor tenha interesse também em trabalhar com isso, tá? E mais uma vez agradecendo aí ao convite do David, da turma aí da UEMA, né?
Muito feliz pelo convite. A gente teve esses probleminhas no início aí da transmissão, mas eu acredito que deu para passar a nossa mensagem. Muito obrigado, viu? Se tiver alguma pergunta, pode mandar. A gente que agradece, doutor, a palestra excelente. Tem algumas perguntas no chat, tá? Eu vou começar. A do casqueamento em cabra já foi respondida, né, ao longo da palestra. Tem uma pergunta que é: como é feito o descarte dos caprinos que não estão hábeis para a reprodução? Tá. A gente tem que levar em consideração a avaliação que a gente faz dos animais. Quais são os critérios de avaliação? Qualquer animal que não se encaixa ali naquele critério vai ser descartado, tá? Existem alguns detalhes pontuais, alguns detalhes, assim, por exemplo, que chega muito para mim essa pergunta. Eu tenho uma cabra de 7 anos, já não tem nem dente na boca, mas ela está conseguindo parir, ela está criando os produtos, ela desmama, depois ela emprenha de novo. Eu tiro esse animal porque não tem mais dente, porque não aguenta tão peso assim, está um pouco feio. Eu digo, é um animal que está produzindo ainda. Ela está cumprindo o papel dela. Se ela está emprenhando e parindo e criando as crias dela, por que você vai tirar? Isso aí é prolificidade, é longevidade. Isso a gente quer em boas matrizes. Tá? Não é necessário, porque ela está velha, eu vou tirar. Não. Mas se ela estiver produzindo, ótimo, ela vai ficar até acabar a produção dela. Entendeu? Então, assim, animais com defeitos, animais que parem 2, 3 e não cria nenhum, são animais que vão ser removidos, vão ser descartados, tá? Independente da idade. Animais com defeitos de aprumo, animais com defeitos congênitos, tá? Sempre lembrando que em produção de caprino ovino, você tem quem trabalha com melhoramento genético, que faz o registro de todos os animais que nascem, e você tem quem trabalha com produção de carne, produção de leite, tá? Então, sempre lembrando que quem trabalha com produção, as fêmeas que nascem, elas vão permanecer no rebanho, tá? Quem vai sair são os machos. Se for produção de carne, todos os machos vão sair para o frigorífico, tá? Você não vai utilizar machos mestiços na reprodução. A reprodução só se vai utilizar um reprodutor puro. As fêmeas vão voltar, as fêmeas são matrizes, mas os machos mestiços, meio sangue, esses não vão funcionar como reprodutores. Então tem que ser destinado ao confinamento e ao abate posteriormente. Ok, mais uma pergunta. Qual a suplementação que é feita para cabras que estão em fase de amamentação com neonatos? Geralmente, a gente trabalha, nos rebanhos que a gente trabalha, a gente utiliza rações concentradas com um teor maior de proteína, tá? Que são as rações de lactação utilizadas em bovinos, tá? Mais ou menos o mesmo cálculo ali, em torno de 22 a 24% de proteína. Essa a gente destina às cabras e ovelhas que estão em lactação, para dar uma melhorada no incremento de leite, tá? Mas essa ração ela não vai ficar o tempo todo. Apartou, ela sai e entra na ração de manutenção, no alimento de manutenção, tá? Mas geralmente a gente utiliza rações que têm um teor de proteína mais alto para as fêmeas em lactação. Okay. Outra pergunta. Como cuidar do umbigo do neonato? É o último slide. É iodo, cara. Só iodo. Entendeu? Nasceu, você já vai, deixa a mãe fazer o elo ali dela, o reconhecimento, a aceitação daquele filhote, e aí ela limpou ele, lambeu, estimulou, e aí você vai lá e se tiver um excesso de umbigo, você corta mais ou menos ali uns 3 ou 4 centímetros da barriga, tá? Do filhote e bota o iodo, só iodo. Geralmente eu recomendo fazer isso 2 dias seguidos, tá? E fica bem tranquilo. Não precisa amarrar uma linha, tem gente que amarra, nada impeça, pode amarrar uma linhazinha ali, mas eu geralmente só boto o iodo mesmo. Ok. Outra pergunta. Qual tipo de vacinação de controle que é feita em caprinos?
A gente trabalha muito com a vacina das clostridioses, tá? Existe vacina para linfadenite, existe vacina para futirute, né? Mas, assim, aqui na nossa região a gente trabalha muito com a vacina das clostridioses, tá? Geralmente 10 clostridioses, 7, 8. A vacina do botulismo a gente trabalha também. E, em alguns casos, a vacina da raiva, tá? A gente faz. Mas, em geral, a vacinação contra a clostridiose é a principal. Mais uma pergunta. Como tratar os parasitas? Controle parasitário a gente faz de forma estratégica, tá? Por períodos, ou faz de forma individual, que é o que é mais comum feito hoje, mais comumente feito hoje, tá? Que é através do método FAMACHA, tá? Que é feita a avaliação com o cartãozinho FAMACHA, acho que os alunos já devem ter ouvido falar, né? Ele é um cartão patenteado, então você tem que comprar ele. Ele tem uma pessoa no Paraná que é detentora do direito dele no Brasil, mas ele tem uma patente, então. E você faz a avaliação da mucosa ocular baseado no grau de anemia, no grau no hematócrito da mucosa. Então, ele varia de 1 a 5, tá? Sendo que 1, 2 é o melhor, o 3 ainda está dentro da normalidade, você pode vermifugar ou não o indivíduo. 4 e 5 já é risco para esse animal, tá? E ele serve para detectar o Haemonchus, tá, pessoal? Então, que é o verme que mata caprino ovino por anemia, tá? Então, ou você trabalha de forma estratégica, fazendo as vacinações, as vermifugações, desculpe, no início do inverno, no final do inverno, no meio do verão, no período seco, né? No rebanho inteiro, ou você faz individualmente. Ok. Com calor, o caprino pode criar pequenas verrugas na bolsa escrotal? Olha, geralmente verrugas não é normal com calor, não. Se tem verruga na bolsa escrotal, você tem que investigar, porque pode ser dermatite de contato, alguma bactériazinha ali, entendeu? Que criou uma pústula. Então, verruga não é comum, tá? Baseado em clima, em calor, não, tá? Então, você tem que ver se tem algum agente ali, uma bactéria, um fungo, causando essa alteração. Ok. A última pergunta era com relação ao método FAMACHA para diagnóstico de hemônquilos, né? Você acabou de falar. Isso. E aí pergunta com relação à gravidade dessa parasitose para a espécie, porque na região aqui da Ana Amorim, né, não se fala muito do método para caprinos, utilizado em caprinos. O FAMACHA, Sim. ele foi feito para caprino, tá? Ele foi desenvolvido na Austrália, se não me falha a memória, na Nova Zelândia. O pesquisador desenvolveu essa técnica para caprino, tá? Justamente para detectar a hemoncose, o grau de anemia, tá? Então, a hemoncose é o que mais mata caprino no mundo, né? Não é aqui no Brasil, no mundo. E, por exemplo, nas regiões do Maranhão mais centro-oeste, que já são regiões que têm uma maior concentração pluviométrica, umidade, já está um pouco mais próximo da região amazônica, então você tem uma incidência de verminose alta. Em contraponto, por exemplo, regiões no agreste pernambucano, piauiense, ali no semiárido, aqueles animais que vivem ali, eles têm carga parasitária menor durante o ano inteiro, com exceção do período chuvoso. Quando a gente vem para Teresina é uma área de transição, né? Então você tem um período muito forte de chuva do final de dezembro até final de março, abril. Um pouquinho de chuva ainda em junho, maio. E aí você tem uma incidência absurda de verminose nos rebanhos da nossa região aqui.
tá? Por isso que a gente evita de ficar cabrito nascendo nessa época, tá? E aí a gente perde muito. Por exemplo, o Dorper com verminose ele não emagrece, ele morre gordo. Ele enorme, as fêmeas com 80 quilos, de uma hora para outra desenvolve o edema submandibular, que é aquela papada, o sangue desaparece, na veia, quando você vai olhar a famacha, tá igual um papel branco, entendeu? E o animal morre em 1 ou 2 dias, tá? Gordo, não precisa estar magro. O Imonx mata animal gordo, entendeu? Mata por anemia mesmo. Bom, doutor, foram essas as perguntas, né? Acredito que tenha atendido aos inscritos, né, que estão acompanhando o nosso evento. Agradecer a sua disponibilidade por participar do nosso evento. Nos colocar disponíveis, né, para outras futuras parcerias, de repente você conhecer a nossa instituição de ensino também, tá? Ótimo, E obrigado. agradecer a presença, né, dos participantes nos nossos 2 dias de evento. Começamos ontem e a gente faz nosso encerramento com a sua palestra. E a gente fica muito agradecido pela presença e participação de todos. Eu que agradeço mais uma vez, foi fantástico aqui. Tá? E a gente sempre está disponível. Tá ok, então. Muito obrigada a todos e até uma próxima. Um abraço a todos, tá? Boa noite e boa semana para todo mundo.